Olá, tudo bem? Os negros são amaldiçoados na Bíblia? A raça negra é amaldiçoada na Bíblia? Antes de entrarmos no tema, um esclarecimento. O termo raça pode ser considerado politicamente incorreto para algumas pessoas. Essas pessoas preferem dizer etnia. Acontece que o conceito de etnia é muito mais restrito, muito mais específico do que o conceito de raça. E convenhamos que não é a escolha de uma expressão que vai definir um caráter racista. Mas vamos ao tema. Em 2013, o pastor deputado Marcos Feliciano causou polêmica ao declarar que os negros são amaldiçoados na Bíblia. Eu vou ler um trecho de uma reportagem da época e deixo o link dessa reportagem aí embaixo na descrição do vídeo. Citando a Bíblia, africanos descendem de Cão, ou Cã, filho de Noé. Isso é o Marcos Feliciano dizendo. E como cristãos, cremos em bênçãos e, portanto, não podemos ignorar as maldições, afirmou na peça protocolada em seu nome pelo advogado Rafael Novaes da Silva. Ao comentar no Twitter acerca da maldição que a maldição que acomete o continente africano, diz sua defesa, o deputado quis afirmar que é como se a humanidade espiasse por um karma nascido no momento em que Noé amaldiçoou o descendente de Cão e toda a sua descendência, representada por Canaã, o mais moço de seus filhos, e que tinha acabado de vê-lo nu. Essa questão é muito antiga e volta e meia vem à tona. Estou tratando desse vídeo justamente por pedidos que recebi aqui no meu canal no YouTube para tratar desse assunto. Os escravagistas, cristãos que eram, buscavam justificativas para manter a escravidão. Muitos estudiosos da Bíblia no século XIX, principalmente nos Estados Unidos, defendiam essa tese de que os negros são amaldiçoados. Essas pessoas muito provavelmente mentiam para si mesmas, ou seja, sabiam que aquilo que elas estavam dizendo é mentira. Mas esse não parece ser o caso do Marcos Feliciano. Sem querer defendê-lo, não é esse o caso? Mas o que eu acho é que da parte dele o que acontece é apenas uma interpretação equivocada da Bíblia. Vamos começar do começo. Mesmo que você não conheça a Bíblia, nunca leu a Bíblia, você certamente conhece a história, pelo menos já ouviu falar da história da Arca de Noé. Houve o dilúvio que cobriu toda a terra e Noé foi o escolhido por Deus para dar continuidade à humanidade. Isso está no capítulo 9 do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Vamos ler a passagem que trata da suposta maldição sobre os negros. Os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Isso está no Gênesis capítulo 9, versículos 18 a 27. O que nós vemos aqui? Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé se embebedou. Cã viu a nudez de seu pai. Noé amaldiçoou Canaã, que era filho de Cã. Noé não amaldiçoou Cã, amaldiçoou Canaã, que era filho de Cã. Como é que é esse negócio? Canaã, como nós vamos ver, é o filho mais novo de Cã. Nós vemos isso no capítulo seguinte, o capítulo 10. O capítulo 10 do Gênesis nos apresenta a tabela das nações, ou tábua das nações. Como a tradição bíblica diz que a povoação do mundo recomeçou a partir de Noé, todos os povos que nós conhecemos, de acordo com a Bíblia,
são descendentes de Noé, dos filhos e netos de Noé. Os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Isso está no Gênesis capítulo 10, versículo 6. Cã, então, era pai de Canaã. Nós vamos ver um pouco mais adiante. Canaã girou a Sidom, seu primogênito, e a Ete, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zedoim, até Laza. Isso está no Gênesis capítulo 10, versículos 15 a 19. Eu li todo esse trecho porque alguns desses povos são citados mais tarde ao longo da Bíblia. São os povos que foram submetidos ou dizimados pelos semitas, que são os descendentes de Sem, um dos 3 filhos de Noé, os israelitas. E os árabes são semitas, ou seja, são descendentes de Sem. Mas vamos lá. Cã viu a nudez de seu pai. Mas quem foi amaldiçoado não foi Cã, foi Canaã, filho de Cã. Por quê? Para entender isso, só conhecendo a Bíblia. A Bíblia tem uma linguagem figurada, cheia de eufemismos. Por exemplo, no comecinho do Gênesis, quando é dito que Adão manteve relações sexuais com Eva, é dito que Adão conheceu Eva. Aqui nós encontramos um eufemismo que é a chave do mistério. Nós vimos que Cã viu a nudez de seu pai. Ver a nudez ou descobrir a nudez é um eufemismo que designa a intimidade sexual ou as relações sexuais. É o que nós vemos no Levítico, capítulo 20, versículos 17 a 21. Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a dele, torpeza é. Portanto, serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com mulher, no tempo da enfermidade dela, a enfermidade dela é a menstruação. No tempo da enfermidade dela, e lhe descobrir a nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Também a nudez da irmã de tua mãe, ou da irmã de teu pai, não descobrirás, porquanto descobriu a nudez da sua parenta, sobre si levarão a sua iniquidade. Também se um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez do seu tio. Seu pecado sobre si levarão, morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é. Descobriu a nudez de seu irmão, ficarão sem filhos. Cã viu a nudez do seu pai. Podemos ter a impressão de que Cã, aproveitando-se do fato de que Noé estava bêbado, inconsciente ou quase inconsciente, manteve uma relação homossexual com Noé. Essa tese é defendida por alguns estudiosos. Eles se apoiam ainda no fato de que entre os cananitas, que são os descendentes de Canaã, entre eles havia práticas homossexuais. É o que acontecia em Sodoma e Gomorra. Mas não foi isso que aconteceu. Aliás, isso não justificaria o fato de Canaã ter sido amaldiçoado em lugar do seu pai. A chave está no Levítico, capítulo 18, versículos 7 e 8. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É nudez de teu pai. Aqui fica tudo esclarecido. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É a nudez de teu pai. A nudez da mulher do pai é nudez do pai. Ou seja, essa nudez, essa intimidade pertence ao pai. A mulher pertencia ao homem. Cã, então, não manteve relações homossexuais com Noé, que era seu pai. Ele manteve relações com a mulher de seu pai, sua própria mãe.
E por isso a maldição coube a Canaã e não a Cã. Canaã é fruto da relação de Cã com sua própria mãe. Mas onde é que entram os negros nessa história? Cã quer dizer quente, queimado, escuro. De acordo com a Bíblia, os negros são descendentes de Cã. Vários povos que são citados na Bíblia são povos negros, e eles são descendentes de Cã. Apenas um exemplo. No livro de Salmos, capítulo 68, versículo 31, é dito que a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. A palavra hebraica, que é traduzida como Etiópia, isso aqui é uma tradução em português. A palavra hebraica traduzida como Etiópia é Cuxi, que é o nome do ancestral não só dos etíopes como dos demais negros. Esses povos não foram amaldiçoados. Os descendentes dos outros filhos de Cã, Cuxi, Mizraim e Puti, não foram amaldiçoados. Só os descendentes de Canaã. E esses foram exterminados. Na Bíblia mesmo está escrito. Eles não existem mais. Não há nenhum fundamento então para dizer que os negros são amaldiçoados na Bíblia. Isso encerra a questão. Fica uma questão que já não tem nada a ver com a suposta maldição sobre os negros, mas que também é uma questão interessante. Quem pecou ou quem errou, pecado quer dizer erro, quem pecou foi Cã. Como é que a maldição recai sobre Canaã, que não tem nada a ver com o erro do seu pai? Em termos de justiça divina, como é que se explica isso? Os filhos podem pagar pelos erros dos seus pais? Os descendentes pagam pelos erros dos seus antepassados? Esse não é o tema desse vídeo. Se você quiser aprofundar esse assunto, vai aí embaixo na descrição do vídeo e clique no link para o meu site Espírito Imortal. Veja lá o que eu escrevi para você. Gostou do vídeo? Então ajude a divulgar o vídeo. Isso que nós consideramos importante, nós temos que compartilhar com outras pessoas. Clique em gostei, compartilhe o vídeo no Face, em outras redes sociais, deixe o seu comentário. Tem gente que aprende mais nos comentários do que no próprio vídeo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva agora mesmo. Muita força e paz para você.